Obrigado, bem-vindo à Jornada da Vida. Você já passou por situação, por exemplo, sem sonho, sem ideal, sem objetivo, sem meta para a tua vida? Mas eis que vem o ensinamento da Cíntia Noyer e começa, então, a redirecionar o nosso modo de viver e tudo começa a melhorar. E a Jornada da Vida de hoje, né, traz aqui um preletor da Cíntia Noyer que, de fato, viveu momentos difíceis na vida, sem sonhos, sem ideais, mas graças ao ensinamento da Cíntia Noyer, a vida dele se transformou e hoje é bem-sucedido, é feliz. E ele vai contar para a gente de que maneira aplicou o ensinamento da Cíntia Noyer e mudou totalmente a sua vida para melhor. Preletor da Cíntia Noyer, o preletor aqui está engasgando, né? Preletor da Cíntia Noyer, Jacione Biora. Muito obrigado, Jacione. Olá, professor, tudo bem? Uma alegria, um prazer estar junto com o senhor aqui para poder compartilhar um pouquinho da minha história. Muito obrigado, professor. Tudo bem? Como que vai? Tudo bem, você? Tudo certo, né? Graças a Deus. Estamos aqui em Curitiba hoje, 23 graus, um tempo maravilhoso, né? Então, só alegria, professor. Maravilha. Preletor, antes de falar um pouquinho aí da sua vida e o quanto o ensinamento da Cíntia Noyer influenciou para melhorar a tua vida, o senhor trabalha hoje aí administrando a Academia de Treinamento Espiritual de Curitiba, é isso, né? É isso mesmo, professor. Esse ano estou fazendo 14 anos à frente da administração da Academia de Curitiba. Então, é uma grande alegria poder dedicar aí a minha vida por esse movimento, para poder auxiliar as pessoas aí a terem uma vida melhor através da prática dos ensinamentos, né? Então, estamos aí na Academia de Curitiba muito feliz, muito feliz. Para quem nunca foi numa academia, preletor Jacione, o que acontece na Academia da Cíntia Noyer? A academia é um local onde nos conduz a manifestação da nossa imagem verdadeira, ou seja, nos leva ao despertar, né? Então, foi num seminário em 1998, na Academia de Biúna, que eu pude realmente, em um seminário de oferente trabalho para jovens, ali começar a sentir realmente o verdadeiro sentimento de amor e gratidão para com os pais. Então, ali eu aprendi que realmente da importância de amar e reverenciar os pais, né? E esse ensinamento, né, esse pequeno despertar que eu tive naquele momento, me conduziu a grandes transformações. Então, a academia realmente é um local que faz com que a gente possa despertar para a nossa natureza divina, professor. Acho que esse é o termo mais correto, né? A gente realmente tomar a posse do nosso Filho de Deus, né? Do Filho de Deus que eu sou, né? Então, realmente, um seminário, ele transforma a vida, transforma lares e faz com que realmente a gente desperte para essa nossa grandiosa imagem verdadeira, né? Então, E você aí, administração da academia, é claro que durante o evento você fica correndo para cá, para lá, e às vezes não dá tempo nem ouvir as palestras, assistir o que acontece no salão, por exemplo, onde são realizadas as conferências, as cerimônias, né? Mas é bem provável que você já viu muitas vidas serem transformadas aí em seminários, né, Peter Jacione? Com certeza, professora. As pessoas vêm com expectativas, né, de realmente, assim como eu tive as minhas lá em 1998, eu depositei todo ali a minha fé que aquele seminário ia transformar a minha vida, e foi o que aconteceu. E a gente vê as pessoas vindo à Academia de Treinamento Espiritual, e elas vêm focadas realmente para transformar os seus lares, e realmente é o que acontece. Eu lembro, professor, num seminário de 10 dias, uma senhora foi com a sua irmã, e a sua irmã, ela tinha dificuldade de locomoção, né? E todos os dias ela esperava a sua irmã em frente do salão nobre para que elas fossem juntas almoçar. E teve um dia que a irmã, com bastante dificuldade de locomoção, sem bengala, esqueceu a bengala no banheiro, estava lá junto com ela, para irem almoçar, né? Então, realmente, são situações que a gente vê que não... primeiramente, a gente não acredita, né? Mas depois a gente vê que realmente a força aí desse ensinamento, a força de Deus, a força dos espíritos elevados que conduzem as atividades nas academias, faz com que realmente as pessoas possam manifestar a sua natureza divina, professor.
Maravilha. Professor Jacione, primeiro, estou muito feliz aqui de estar com você aqui no Jornada da Vida, te admiro bastante seu trabalho aí, né, na academia, como preletor da Citinei, pela Regional Paraná Curitiba, mas como que esse ensinamento tão grandioso chegou na tua vida? Primeiramente, meu pai conheceu em 1968, né, através de um Shinsokai Uma Sutra, né, saudoso Akio Kushima, né, pai do grande líder da Seitoneu hoje, né, o Marcos Kushima, trouxe para o meu pai um Shinsokai Uma Sutra e perguntou assim, você acredita que você é filho de Deus? E meu pai falou assim, sim, eu acredito. Né? E meu pai começou, então, a participar das reuniões naquela época. Né? Na década de 70, a minha mãe também, ela começou a participar, minha mãe se tornou Dendoin, divulgadora da Seitinoye, né? E fez com que realmente muitas situações na nossa vida elas passassem a se transformar, a melhorar. Né? Eu lembro que com 6 anos de idade, todas as noites a minha mãe fazia a leitura de Sutra Sagrada à beira, né, da minha cama, e depois que terminava a leitura da Sutra, ela colocava debaixo do meu travesseiro. Então, muito criança, eu tinha ataques, né, e foi graças aí à fé, a dedicação da minha mãe, que aos 18 anos eu fui curado, né? Mas eu era um jovem muito revoltado, um jovem pensava, né, por que eu preciso sofrer, por que eu preciso passar por essas condições, né, que eu passo hoje, né? Então, muitas dificuldades financeiras, né? Então, a gente comia, hoje é moda não comer carne, né, mas a gente comia carne uma vez por mês, e quando comia carne era pé de galinha, professor. Então, eu pensava, por que eu preciso sofrer? Né? E eu não entendia essas situações, né? Meu pai ia a pé para o trabalho para poder juntar dinheiro, para comprar gás, para poder alimentar os filhos. Mas eu era muito revoltado com os meus pais por passar por essa situação. E foi realmente quando comecei lá em 1994, né? Antes disso, eu atraí um casamento que foi difícil, acabei me divorciando, né? Tenho uma filha desse casamento, que hoje ela me deu uma netinha linda, né? E passei por essas dificuldades até realmente, professor, aprender da importância de reverenciar e amar os pais. Então, não importa a condição que teve, não importa o que aconteceu. Eu vim para esse mundo através dos meus pais e devo manifestar essa gratidão, reconhecer esse amor dos meus pais, né? Que era a forma que eles tinham de sustentar a família, era a forma que eles tinham de nos educar. Né? Então, graças aos ensinamentos, graças às práticas da Seichonoye, tudo isso se transformou. Né? Professor Então, Jacione, nessa época aí, onde você ainda não conhecia o ensinamento da Citionoye, ou não vivia, né, na prática o ensinamento da Citionoye, essa insatisfação devido à pobreza, entre aspas, você chegou a brigar com o pai ou com a mãe, por exemplo, ou não chegou a esse ponto? não, nunca cheguei a brigar para com os meus pais, mas meu pai é filho de italiano, né? Então ele teve também uma educação muito severa, muito severa. Então meu pai, apesar de conhecer Seitonê, ele era muito severo também. Né? E assim, um filho, o que ele espera do pai? Um carinho, um abraço, né? Um elogio, um conduzir o filho aí através, né, dos momentos da vida, né? E eu cobrava muito isso do meu pai e não tinha, né? Então, foi esse sentimento que fiquei nutrindo durante vários anos que me conduziu por caminhos tortuosos, né? Mas meu pai, assim, nunca cheguei a discutir com ele, né? Mas eu apanhei bastante dele. Então, você cresce um jovem revoltado, né? Não entende o porquê daquilo, mas era a forma dele dizer, meu filho, eu te amo, meu filho, quero que você seja uma pessoa boa, meu Verdade. filho seja uma pessoa pura, uma pessoa honesta, né? Hoje eu entendo isso, né? E sei também que fui eu que atraí tudo isso, né? Então, não existe o culpado, não existe o inocente, né? Por lei da atração dos semelhantes, né? Por resgate de vidas passadas, né? Vidas anteriores, eu acabei atraindo essa situação para mim, né? Mas digo, professor, graças a Deus, hoje uma paz, uma harmonia, amo meu pai incondicionalmente, minha mãe incondicionalmente, né? Então, ver Deus dentro do meu pai, né?
Então, não ver essa aparência manifestada, mas sim ver Deus dentro do meu pai, e é isso que acontece hoje. Né? Pedro Gracione, a gente como filho, nós como filhos, queremos receber dos pais o carinho, o amor, como você relatou agora. Mas também, não sei no teu caso, quando adolescente, se expressava isso para o pai, né? Pai, obrigado, eu te amo, por exemplo, né? Creio que talvez não, né? Aí veio o ensinamento da Citonei e fala para a gente fazer essas coisas. É complicado no comecinho, né, Jaciane? Difícil, professor. Eu lembro quando eu vim do Oferenda para Jovens, né? E o meu pai, na época, já era aposentado e morava numa chácara. E eu vim decidido a pedir perdão para os meus pais pelo mau filho que eu fui. E para chegar até a chácara eram 10 quilômetros. Né? Então, eu fui andando a pé 10 quilômetros, que geralmente a gente ligava e ele ia buscar a gente. Mas falei assim, não, eu vou andando, vou orando, vou agradecendo, que eu vou reconciliar com os meus pais. E foi aqueles 10 quilômetros mais longos da minha vida. Né? E quando eu cheguei na chácara, o portão estava fechado. Né? E então eu chamava os meus pais, né? Chamava e daqui a pouco vinha minha mãe. E quando ela abriu o portão, eu abracei minha mãe e comecei a chorar. Mamãe, me perdoa, me perdoa, me perdoa, mau filho que eu fui, me perdoa. Né? E ela começou a gritar, Luiz é o nome do meu pai, né? Acuda, acuda, porque eu estava ali abraçado com minha mãe, chorando copiosamente. Né? E aí, quando o meu pai veio também, papai, me perdoe, mau filho que eu fui. Né? E eles, assim, a gente entrou e eles muito assustados, né, com tudo aquilo, toda aquela situação. E daí o meu pai falou assim, Jacione, o meu pai também era muito bravo, né? Quando ele ficava bravo, eu precisava ficar escondido no mato 3 dias até passar a ira dele, né? Então, e assim, ali começou uma reconciliação, né? Não só minha, mas também para com os meus irmãos, e a gente começou a se reunir toda quarta-feira, estudar Sitinoye, estudar Evangelho, estudar a Bíblia, sabe, professor? E foi numa dessas reuniões que meu pai pediu perdão para todos os filhos. Falei assim, meus filhos, vocês me perdoem como eu eduquei vocês, a maneira que eu eduquei vocês, mas era o que eu tinha, né? E sim, foi maravilhoso, professor. 9 irmãos, né? Então, os mais velhos, eles tiveram esse tratamento VIP, né, professor? Os mais novos, não. Mas, assim, todos se dão bem com papai e mamãe, todos, a gente está lá, quando podemos, todo domingo na casa dos pais, são 17 netos, 10 bisnetos, né? Então, assim, uma família maravilhosa, uma família harmoniosa. Meu pai, apesar de não participar mais da Seitinoye, minha mãe também, meu pai, 6 horas da tarde, é o momento que ele se recolhe, vai fazer a meditação Shinsokan e leitura de sutras para os antepassados. Então, agora a minha mãe ela está realizando uma maratona de leitura de sutras sagradas, a verdade em orações. Ela vai fazer a leitura de 5.000 sutras em gratidão e ao sucesso da família, a harmonia da família, dos netos, dos bisnetos. Né? Então, apesar de não estar participando da Seitinoye, eles estão constantemente em contato com o ensinamento, fazendo leitura de livros, praticando a meditação. Então, estar na Seitinoye é diferente de ser Seitinoye, né, professor? Então, sim, com certeza. A gente vive Seitinoye no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? E eu, agora, aí, nos últimos meses, eu tenho a grata satisfação de poder estar levando os meus pais uma vez por semana no dentista, né? Então, eu reservo aquele horário para poder levar papai e mamãe no dentista, e é o momento que a gente conversa, é o momento que a gente se diverte, né? Eu brinco com o meu pai, né? Coisa que lá atrás eu não podia fazer, né? O dia que a gente foi incentivar, né? Chega em casa, abraça os pais, beija papai. No dia que eu dei um beijo no meu pai, ele olhou, o que é isso, meu filho? Porque não era acostumado com isso, né? Então, hoje eu chego e falo, pai, levanta, me dá um abraço, me dá um beijo, né? E, graças a Deus, rompeu, né? Esse karma que tinha lá, né? E a gente vive hoje em harmonia, professor. Então,
Isso o que é? É Seitianoye, isso é a gente buscar, no nosso cotidiano, manifestar essa gratidão. Professor, foi fácil? Não foi. Foi difícil? Não é. A gente tem que todos os dias treinar, professor. Eu sempre falo para minha filha, a Luísa, que tudo na nossa vida é treino, tudo na nossa vida é treino. Manifestar a imagem verdadeira, buscar melhorar todos os dias, é treino diário. Então, é isso que faz com que realmente a gente possa aí ter uma vida feliz, uma vida melhor. E, professor, continue treinando, todos os dias. Eu também, Professor Jacione, continuo treinando e eu preciso de muito treino ainda. Mas que bom, como é bom ouvir isso, viu? Porque muitas pessoas têm essa oportunidade de expressar o amor e bloqueia, sabe? Parece que tem uma dificuldade enorme. Mas eu fico feliz de ouvir aí você falando que, sabe, foi num evento da Seitianoye, aprendeu lá a importância de manifestar o amor e a gratidão, andou 10 quilômetros, disse, né, para a mãe, disse para o pai do quanto você os admira, os ama, isso é fantástico, parabéns, viu? E a gente precisa ser corajoso, não só nos momentos aí de revoltas, né, que fala um monte de coisas, mas também nesses momentos de expressar, e principalmente no momento de expressar o sentimento de amor e gratidão a eles, né, pelo amor de Deus. E também você disse que talvez por não ter um relacionamento bom com os pais no começo, o casamento também acabou desmoronando, entre aspas, né? Até aí faz parte de alguns aprendizados da gente, mas hoje é só alegria também na tua vida familiar, né, Jacione? Professor, né? Então, a gente atrai aquilo que vibra, né? Então, todo um sentimento de revolta que eu tinha com relação aos meus pais, eu atraí, na época, uma esposa que me tratava igual a minha mãe me tratava, né? Não me dava carinho, não me dava atenção, né? Então, a gente realmente acaba atraindo essas situações, né? Isso é verdade. Mas a gente aprende, né, professor? E a gente vai crescendo e evoluindo a cada momento, né? E a gente, depois que conhece esse ensinamento, a gente sabe que a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, se eu começo a vibrar amor, a gratidão, a harmonia, a minha vida vai mudar, ao meu redor vai mudar, né? E o professor falava também, né, de manifestar amor, né? Então, é importante no nosso cotidiano, com todas as pessoas, nós manifestarmos amor. Eu lembro, nós tínhamos um colaborador na Academia de Curitiba, o senhor Gerson, hoje ele mora lá em Dourados. Então, ele ficou ajudando a gente aqui 20 anos, professor. E ele acabou lá, tendo lá uma dificuldade no seu joelho, né? E toda semana eu visitava o seu Gerson, professor, toda semana. Eu cheguei em seminário, pegar lá a Kombi da academia, encher dos colaboradores que ajudavam a gente na cozinha refeitória no sábado à noite, e lá fazer oração de bênção na casa do seu Gerson. E ele se curou, né? E depois ele veio me relatar, né? Jacione, você me fez visita o mesmo número que meu filho me fez visitas. Quando você saía, o meu filho chegava. Quando meu filho saía, você chegava, né? Então, realmente, essa dedicação de amor, né? É preciso nós amarmos os nossos semelhantes, professor. Manifestar amor para com as outras pessoas, né? A gente aprendendo a sentir que eu e outros somos um só, né? Então, eu vou manifestar amor para com os meus semelhantes, e assim a gente faz com todos os nossos colaboradores na Academia de Curitiba, professor. Então, realmente, manifestar amor, ter essa gratidão pelo que eles fazem pela Academia de Curitiba, pelo que eles fazem por nós, né? Então, realmente, é o amor que faz com que a nossa vida ela possa ser cada vez melhor, né? Podemos ter uma vida próspera, feliz, né? Na medida que a gente trabalha com harmonia e amando os semelhantes, né? Verdade. Doutor Jacione, quando ainda jovem, adolescente jovem, você tinha muitos sonhos, muitos ideais, ou só queria passar os dias, seja o que Deus quiser? Olha, professora, que assim, eu tive uma educação muito rígida, né? Então, me faltou esse norte, né? De realmente ser conduzido aí para realmente ter um sonho, ter um ideal, né? Então, eu acho que eu não entendi. Meu pai queria, mas eu não entendia, né?
Então, na época, eu desenhava muito bem. Então, meu pai me colocou lá, eu fui fazer um curso técnico de segundo grau de desenho, né? Eu fui estudar em colégio militar, né? Então, estudei no colégio militar, que se eu bastava a aprovação para que eu fosse conduzido a uma escola de formação de oficiais, né, na época. E daí, no último ano, eu aloprei, professor. Daí, me revoltei, reprovei e acabei perdendo aí essa oportunidade, né? Eu vejo hoje a minha turma de amigos do colégio militar são todos coronéis, né? Então, hoje teria essa formação, mas acho que Deus queria para mim um outro caminho, né? Que realmente esse caminho que eu... Era outra academia, né? Não era militar, né? Exatamente, é esse caminho de levar a verdade às outras pessoas, né? Então, eu acredito firmemente que já estava escrito esse meu destino com relação a levar o amor às outras pessoas, né? Então, aí a gente é grato, né? Então, nada que acontece na nossa vida é por acaso. Pode melhorar? Claro que pode. É só orar, se dedicar, realizar as 3 práticas religiosas importantes, né? Principalmente a última, né? Atos de amor e caridade para com o próximo. Aí sim, a nossa vida ela é direcionada, professor, direcionada. O senhor tem ideia? Antes mesmo da Academia de Curitiba existir, lá em 1998, a preleitora Jesulina Aparecido Farias conduzia uma maratona de sutras em gratidão à Academia de Curitiba. Não existia nem a doação do terreno, e eu participava dessas maratonas uma vez por mês, professor. Então, acredito firmemente, né, que eu já vinha sendo conduzido por esse caminho. Então, estou orando. Então, continuo orando para ver para onde Deus vai me levar, né, professor? Jacione, nesse tempo todo de Seitianoye, desde o começo, o que mais te chamou atenção no ensinamento da Seitianoye? Que segurou você e falou, aqui é o meu caminho? Foi o amor dos jovens, né? O amor dos jovens, o amor dos jovens. Então, eu fui recebido na Associação de Jovens com muito amor, né? Então, eu me senti envolvido, eu me senti protegido, eu me senti orientado, né, professor? Então, foi isso que fez com que realmente eu fincasse raízes. Então, para o senhor ter ideia, né, nós tivemos uma grande líder, ainda ela é preleitora da Seitianoye, a preleitora Valéria Rosa. Então, uma líder fantástica. Toda a minha formação dentro da Associação dos Jovens, eu devo a essa preleitora. Então, foi ela que me conduziu. Então, ler livro dos jovens, orações, maratonas de sutras, né? Então, eu percorri um grande caminho, né? E ainda continuo percorrendo esse caminho, né? Para chegar onde eu cheguei hoje, professor. Mas foi graças aí à Associação dos Jovens. Então, eu era um jovem tímido, eu chegava depois na reunião para sair antes, porque eu não queria conversar com ninguém. Um dia fecharam a porta e falaram assim, meu Deus do céu, como que eu saio daqui? Mas a hora que abriu, eu saí atrás, professor. E foi 6 meses assim, até um dia, quando teve uma divulgação desse seminário na Academia de Biúna, eu falei assim, não, eu vou porque eu quero transformar a minha vida. E foi no ônibus que eles conseguiram conversar comigo. Porque até então, chegava depois, saía antes, ninguém conseguia falar comigo. E no ônibus, falou assim, olha, você que sempre chega depois, sai antes, vem um dia antes, vem ajudar a gente na associação local, vem ajudar a gente na associação local. E ali a minha vida começou a se transformar. Então, os jovens acreditaram em mim, os jovens me deram oportunidade. Então, eu coloco a JSI, né, como essa grande porta de salvação que foi aberta para mim. Que maravilha. Dentro da literatura da Seitianoye, tem algum livro que também bateu em você assim ou não? Já no começo, né, quando comecei a participar da Associação dos Jovens, realmente foi recomendada a leitura do livro dos jovens, né? Então, eu já completei 65 leituras. Então, quando eu estava com 50 leituras, eu contei para a minha filhinha Luísa, né, ela tinha lá uns 6 anos, falou assim, papai já leu esse livro 50 vezes, filha. Ela falou assim, nossa, pai, não entendeu ainda. Daí eu falei assim, filha, é importante a gente repetir várias vezes a leitura dos livros para que fique gravado profundamente aí na nossa mente. A minha meta para esse livro é 100 leituras, né?
Então, a coleção A Verdade da Vida já foi lida, a coleção A Verdade já foi lida, a Humanidade do Pecado já foi lida mais de 10 vezes, né? Vários outros livros aí, no mínimo 2 vezes. Então, mas foi o livro dos jovens que me ensinou a sonhar, que me ensinou a acreditar, professor, que eu posso. Né? E acreditar que realmente eu vim para esse mundo para ser um vencedor. Então, foi o livro dos jovens, um livro fantástico, que ainda é meu livro de cabeceira, né? E eu sempre que posso estou retornando à leitura aí, professor. E nesse livro, o fundador da Sintonia, professor Masaru Taniguchi, ele fala muito do sonho, né? Da importância de sonharmos, né? E buscarmos aquilo que já existe no mundo de Deus perfeito, né? E trazer para cá, né? Ele judia da gente, esse livro, tá louco. É o sonho que norteia a nossa vida, professor. É o Com sonho certeza. que faz com que a gente vá em busca da sua realização. Né? Então, foi realmente esses grandes sonhos que tracei para a minha vida aí. Lá em 1996, na Academia de Biúna, eu olhei lá assim, puxa vida, também quero ser um preletor da sede internacional. Na época, nem sabia que precisava ser funcionário. Né? E fiz um desenho no caderno lá, vou ser aspirante a preletor da sede internacional, e desenhei um trem-bala, professor. Né? E isso, depois de vários anos, aconteceu, porque eu queria também conhecer o Japão. Me tornei aspirante a preletor da sede internacional e pude também conhecer o Japão. Então, era um sonho, era um ideal que se realizou. E temos vários outros aí, né, professor? E qual que é o seu sonho para o futuro? Meu futuro é eu poder manifestar cada vez mais esse ser grandioso que existe dentro de mim, né, professor? Então, eu cavoco fundo aí, para que eu possa realmente levar a salvação para as outras pessoas. Então, procurar despertar para essa verdade, né? Como a gente aprende que eu e outros somos um, né? Então, a partir do momento que a gente desperta para essa verdade, a gente consegue conduzir as outras pessoas ao despertar também, né? E essa é a nossa missão como religiosos, né, professor? A gente já está salvo. Precisamos salvar mais e mais pessoas, precisamos ir para a rua, divulgar Seitinoye, levar a revista para as pessoas, fazer visita de bênção, sabe, professor? Isso é muito importante e é isso que nos alegra, é isso que faz com que realmente a gente acorde a cada dia, né, com esse sentimento de que realmente vou levar a verdade a um grande número de pessoas. E esse trabalho de ajudar as pessoas através do ensinamento não tem fronteiras, né, Peter Jacione? Vai até Costa Rica, por exemplo. Vai, professor. Então, eu também ganhei um grande presente da Seitinoye do Brasil, que é poder estar auxiliando os países da América Latina. Eu estou judiando um pouquinho deles com o meu espanhol, professor, eu confesso. Eu faço isso, eu também faço isso. Mas já estamos aí já há um ano, né, trabalhando com a Costa Rica, né, ainda virtual, né, professor, mas a gente vai ver se consegue retornar ao presencial. Mas o que a gente vê, né, eles lá num país sozinhos, sem ali nenhum apoio, procurando divulgar e levar a verdade para as outras pessoas. Quando eu digo nenhum apoio ali, né, presencialmente, porque aqui a Seitinoye do Brasil dá todos os recursos necessários para que eles possam aí crescer e se expandir. Mas lá eles são pioneiros, lá eles são Miyoshi Matsuda, professor, que eles precisam levar essa verdade, divulgar essa verdade, muitas vezes antes ainda sem terem despertado totalmente para essa verdade, né, professor? Então, esse é o Bodhisattva também, né, professor? Então, realmente, sou muito feliz por essa oportunidade aí. Mas é admirável a liderança da Seitinoye, do Brasil, das cidades aí que às vezes nem imagina aqui no interior, né? De São Paulo, do Paraná e de todos os outros estados aí, tem alguém lá se dedicando à divulgação do ensinamento da Seitinoye de uma forma, às vezes, falando, meu Deus do céu, né? Tanto amor, e isso é fantástico, né, Peter Jacione? Essa dedicação voluntária dessas pessoas em fazer o bem ao próximo é algo fantástico, é emocionante ver aquelas senhoras de 80 e poucos anos, sabe, se dedicando. Eu estive recentemente num evento da Associação Pomba Branca, que é o departamento que cuida da assistência às mulheres, né, da Seitinoye, e tinha lá senhoras de 80 e poucos anos, sabe, colaborando, se dedicando, ajudando. Eu falei, gente, que é isso, né?
Mas isso é motivador para a gente, né? Meu Deus do céu. Mas, Pretor Jacione, nosso tempo já está indo, digamos assim, né? Mas você, hoje, como preletor da Seitoneia, um líder da Seitoneia, dedicado nesse trabalho de ajudar o próximo, de fazer o bem ao próximo, né? Tem alguém que muitas das vezes já ouviu falar, agradeça, perdoa, né? Mas parece que tem uma resistência danada porque ainda ele espera que o outro faça isso, não ele, né? E qual que é a sua orientação, preletor, para quem espera que o outro mude, que o outro se transforme, que o outro se torne bonzinho? Tá tudo dentro de nós, né, professor? Então, a gente não pode esperar que o outro mude, né? Então, o primeiro passo a ser dado é realmente eu procurar, independentemente do que o outro faça, de como o outro, as ações do outro, eu tenho que agir como filho de Deus. Eu tenho que envolver o outro com amor, com gratidão. Mesmo que momentaneamente essa pessoa ela não esteja manifestando a sua imagem verdadeira. Certa vez aqui na Regional Paraná Curitiba, uma mãe trouxe um jovem para a orientação pessoal, e o jovem ele tinha tentado suicídio já 3 vezes. E ele vinha, a gente conversava, ele não conseguia fazer o treino do riso, professor, ele tinha a cara toda travada, né? E ele voltava toda semana para fazer orientação, né? E ele não praticava, né, o que ele recebia de orientação. Daí eu falei assim, ó, a partir da semana que vem, o senhor venha meia hora antes, que agora nós vamos começar a praticar juntos. Então, a gente começou a praticar, primeiro lá 1 quilinho de feijão, eu fazia junto com ele, professor. Obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, papai, obrigado, mamãe. Passado um tempo, eu ensinei ele a praticar a meditação Shinsokan, e ele vinha todos os dias para nós praticarmos a meditação Shinsokan, professor. E foi assim durante um determinado tempo, e aí esse jovem começou a caminhar com as suas próprias pernas. Então, muitas vezes, né, as pessoas elas se colocam na posição de criticar, de julgar o outro. Aquele lá já recebeu um monte de orientação e não pratica, né? Então, vamos lá e vamos ajudar ele a praticar. Vamos sentar junto com ele e praticar o ensinamento da Seitoneia. Isso é nosso papel de líder, né? Então, fazer com que o outro realmente possa manifestar a sua imagem verdadeira. Parabéns. É admirável essa sua postura aí de estar sempre pronto para o próximo, né? E não tem hora, não tem dia, sabe? Não tem lugar. Se precisar, o Jacione está sempre a postos aí. Isso é admirável, é fantástico, viu? Fico muito feliz de ter você aqui no Jornada da Vida, de tê-lo conhecido, de sermos amigos aí. Tá certo que você está me devendo uma janta aí na Santa Felicidade, né? Mas tudo bem, eu também te devo uma, né? Então tá tudo certo. Muito obrigado, meu amigo Pretor Jacione. Continue com esse coração grandioso aí, viu? Maravilhoso. Professor, eu que agradeço, né? Então, o senhor foi uma das referências minha na Associação de Jovens lá na década de 90, professor. Vamos entregar nossa idade aí, né? Então, o senhor foi meu espelho, né? Então, o senhor me ensinou a sonhar, me ensinou realmente a acreditar. Então, a gente só tem a agradecer essa oportunidade, né? E a gente procura melhorar cada vez mais para que a gente possa servir cada vez melhor, né, professor? Então, esse é o nosso caminho. Então, só realmente agradeço ao senhor, à Associação dos Jovens da Seitoneia do Brasil, da minha querida Regional Paraná Curitiba também, né, que fez toda a diferença na minha vida, né, e continua fazendo porque eu continuo jovem, professor. Continuemos lá, sempre jovem, né? Para os próximos séculos, né, Jacione? Parabéns, viu? Muito obrigado por tudo mesmo. Deus te abençoe, continue te iluminando e que você continue com esse coração generoso aí de olhar sempre aí para o próximo e estar sempre atento aí com a felicidade do próximo e que a sua jornada da vida aí tenha muito sucesso cada vez mais. Abração aí na sua família toda aí, dos seus pais e que a gente possa se reencontrar em breve aí na Academia de Curitiba. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou esperar o senhor para a gente ir lá em Santa Felicidade lá. Vamos lá. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Obrigado a você que acompanha a Jornada da Vida. Que bom que está com a gente. E que tal compartilhar o link de hoje também aí para
para os seus amigos, no grupo do WhatsApp, por exemplo, que você participa, para que mais pessoas possam, através do exemplo do pretor Jacione, perdoar, reconciliar e ser feliz de verdade. Muito obrigado. Em 16 de abril de 2023, será realizada a festividade do Santuário Rosso do Brasil, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, em Ibiúna, São Paulo. É o momento de voltar a viver a sublimidade do sagrado presencialmente, além de continuarmos com a transmissão da festividade via canal oficial da Seichonoye no YouTube. Uma das particularidades do evento são os registros espirituais. Podemos inscrever o sobrenome das famílias, uma por registro, conforme a imagem. Para inscrição de pessoa falecida, escrevemos o nome completo, também uma por registro espiritual. No caso de inscrição das almas dos anjinhos que sofreram aborto espontâneo ou provocado, e natimorto, os pais devem reconhecer o anjinho, atribuindo nome e sobrenome. Em caso de não saber o sexo, escolher um nome que sirva tanto para menino como para menina. Assim como nos demais, deve ser inscrito um nome por registro espiritual. Os registros espirituais devem ser preenchidos com letra de forma, utilizando caneta esferográfica preta ou azul. Com o preenchimento dos registros espirituais, é criado um vínculo em que as almas inscritas recebem vibrações de amor e gratidão, através das orações realizadas no decorrer do ano. Qualquer dúvida em relação ao preenchimento dos registros espirituais, entre em contato pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 46. Muito obrigado.